Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 20, o último de 2022. Eu sou o Rodrigo Bibo e olha, não julgue um livro pela capa. Eu sou o Cacau Marques e a Mundo Cristão esse ano lançou Fogo em Meus Ossos, Fogo no Parquinho e Quando Tudo Está em Chamas. Eu quero saber quem é o piromaníaco dessa editora. Ô, gente, a capa do Iago, eu não sei se vocês pegaram, mas, mano, parabéns, Guilherme Mete, parabéns. É gente, genial. Não, é genial. É Fogo no Parquinho e o nome do brinquedo que tem na capa do livro é sensacional, mas Sim, enfim. Genial. Eu sou a Bruna Santini, todo ano sai um novo filme, Deus Não Está Morto, mas só assisti o primeiro. Nossa! Vai entender por quê. Eles podiam mudar, né? Deus não está morto, Deus ainda não está morto. Olha quem está vivo agora, Deus. Contratem o Cacau. Ai, muito bom. E eu sou a Vicky, eu sei que Deus existe porque ele falou e fala comigo. Olha aí, estamos aqui, gente, para falar do livro Quando Tudo Está em Chamas, Fé que Surge das Cinzas, de Brian Zand. É assim que se fala o nome dele, ô Cacau? Tu que entrevistou ele ao vivo, ouviu a voz do autor? Então, a gafe foi a seguinte, eu chamei ele de Brian Zand o tempo todo, na entrevista, né? Mas aí eu acabei de assistir um vídeo dele falando e ele fala assim, oi, eu sou o Brian Zand. Eita, Brian Zand. Pode ser Zand em vez de Zand. Caraca, Brian Zand. Ah, então aí, ó, Brian Zand, por falar em entrevista. É o Brianzão. Brianzão. Pô, quem mais tava aqui? Bruce, você tava não? Só o Cacau tava nessa entrevista. Só o Cacau, né? Foi eu, o Thiago Garros, a Cíntia, o Zé Bruno. Tinha mais alguém? Ou não? Será? Enfim, mas olha lá, galera, no canal do Zé Bruno tem entrevista com o autor desse livro e é legal sempre você ver a entrevista porque dá aquele background e tal, você vai inclusive saber de onde ele tirou esse nome, Quando Tudo Está em Chamas, que é um dos lançamentos aí da Mundo Cristão, que esse ano lançou grandes obras, né, piromaníacas inclusive. Ô Cacau, Fogo em Meus Ossos é a biografia de quem? Do Philip Yancey, né? Não, é do Eugene Peterson. Do Eugene Peterson? E o do Philip Yancey é como é que é? Iluminando o lugar mais escuro, alguma coisa assim, não é? Quando a luz bateu. Onde a luz... Não, alguma coisa assim da luz. É uma música do Legião Urbana e tal. Quando o sol... Brincadeira. Bater na janela do teu É do Legião quarto, Urbana ou do Catedral? lembra e vê. Legião Urbana. É tudo a mesma coisa, né? É o livro Onde Bateu a Luz. E o livro, na verdade, é Onde Bateu a Luz, que é a biografia do Philip Yancey. Aliás, ó, duas biografias interessantes aí de autores que eu gosto. É Fogo em Meus Ossos, Eugene Peterson, e como é que é o nome do livro, Vicky? Onde Bateu a Luz. Onde Bateu a Luz, olha aí, de Philip Yancey. Olha só, o Instagram da Mundo Cristão está aqui para você conhecer as obras, então assim, tem muita coisa que foi lançada esse ano. E esse livro do Brian... E, Cacau, como é que é o nome? Brian Zand. Eu tô com o nome errado na cabeça. Zand. Fala assim, não tem problema O Brian, não. A gente falou assim Brian. com ele não corrigiu, Ele não pô. corrigiu, é educado, né? Um gentleman. Então, e esse livro aqui do Brian Zand? E, gente, só explicando a minha abertura, porque de fato, quando a Mundo Cristão me mandou esse livro, né, eu recebo muita coisa, só peguei, legal, um livro sobre sofrimento, provavelmente, né? Encontrando Deus em meio à dor, esse tipo de coisa assim, sabe? Como lidar com o sofrimento. E agora, folheando ele, conversando com os meus amigos aqui de podcast, percebo que é um livro que fala sobre crise de fé e, inclusive, um livro que dialoga com a filosofia, tá? Então, assim, muito legal numa linguagem acessível, antes que alguém já se assuste, não, filosofia, não vou entender, não. Linguagem acessível, dialoga com alguns filósofos. E, aliás, gente, até a gente depois vai ouvir aqui um pouco a história particular de cada um em relação a essa questão de crise, de fé e tal, mas o livro fala e começa a dialogar com o Nietzsche ali e a famosa frase Deus está morto, né? Que inclusive muito mal utilizada geralmente aí pela galera. Parece que tem preguiça de entender o que Nietzsche estava falando, né? Assim, também não dá pra culpar ninguém de ter preguiça de entender o que Nietzsche tava falando, que não é das coisas mais fáceis do mundo também. Não é fácil. Exatamente. Mas é que, tipo assim, não é que ele está negando... Enfim, agora eu não vou ficar defendendo Nietzsche aqui, né? Mas no sentido que... Não, pode defender. O problema é o seguinte, não é ter preguiça de entender o que ele tá falando. Tudo bem, você não precisa entender o que ele tá falando, mas não fala como se você tivesse entendido, entendeu? Exato, porque fica dizendo que Deus tá morto. Na verdade é Nietzsche que tá morto, tá ligado? Tipo, pô, cara... Aquela camiseta, já viu aquela camiseta? Deus tá morto, Nietzsche está morto, Deus.
Ai, cara. Não, eu já vi isso em pregação. A Vicky provavelmente se vem. Aliás, a Bruna também. Muito comum no movimento pentecostal. Porque eu fui no túmulo daí ele cita lá um líder de uma grande religião aí. E lá, aqui jaz fulano de tal. Eu fui no túmulo de Nietzsche. Lá, aqui jaz Nietzsche. Agora eu fui no túmulo de Jesus. E ele ressuscitou. Mas é legal. Arrepiei já. Já tô arrepiado. Vou falar em língua daqui a pouco. Fogo em meus ossos, isso aí. Exatamente, olha aí. Então, mas a crítica de Nietzsche, e aqui o Brian até trata o Nietzsche meio como um profeta mesmo, né? O Nietzsche, obviamente, tá criticando um cristianismo burguês, europeu e tudo mais. E o Brian traz essas palavras de Nietzsche, né? Daquele que vai no vilarejo, né? Como é que é o nome do louco? Não, eu já tô chamando o cara de louco, olha o preconceito aí. Foi tratado como louco, na verdade, né? Onde está Deus? Gritava ele. Eu vou lhe dizer, nós o matamos, enfim. E o Brian trata isso como o que Nietzsche previu, né? Dessa fé que morre e, consequentemente, esse Deus que morre tá acontecendo agora. Como é que vocês leem? Porque, como é que vocês leem essa declaração? Deus está morto, no sentido de que vocês acham que a fé tá morrendo, assim, tá sendo sufocada pela modernidade, pela pós-modernidade? Ou isso é uma leitura muito específica de contextos europeus ou, às vezes, universitários aqui no Ocidente e tal? Pergunta meio filosófica, enfim, não sei. Alguém quer palpitar? Cacau sorriu. Vai lá, Cacau. Meu Deus, tá igual no culto de oração, quando eu pergunto se alguém quer orar e todo mundo olha pra baixo. Quem sorriu já era, vai. Cara, por que a gente tem, né, mano? Mas isso é uma trava do crente. Dá um suador, porque a gente... Como é que eu vou orar em público? Medo de errar, né? Não falar com Deus, sei lá. Não, a fé não tá morrendo, pra começar, né? Assim, e eu acho que é muito perceptível isso, tá? Tem aquela história, aquela grande história do Peter Berger, né? Não sei se vocês conhecem, sociólogo, que ele fez toda uma previsão sobre o secularismo, né? E o arrefecimento da fé, e no meio da carreira dele ele reviu e ele falou, gente, eu tava errado, né? A fé não vai ficar menos presente na sociedade, ela, pelo contrário, ela tá mais e mais influente. E isso é muito, muito visível hoje, se você tiver os meios para averiguar isso, né? Talvez na história individual de cada um, isso pode ser diferente, né? As chamadas evidências anedóticas, né? Que o Vitor sempre fala. Você pode ter visões diferentes sobre isso, mas em estudos mais amplos é bem claro que a fé tem muito ainda relevância, o que falar, e essa influência não está diminuindo, né? Além disso, o Brian falou um negócio muito legal. Ele disse que as pessoas querem crer, e isso é verdade também, né? Ele fala a despeito de toda a impressão que a gente pode ter de que a sociedade está contrário a qualquer coisa que seja de fé ou que seja, né, não demonstrável ou alguma coisa assim. Na verdade, as pessoas não estão resistentes a crer. Então, tem essa questão também, né? O que acontece, e eu acho que isso é uma coisa pra gente ver mesmo, e acho que é um pouco o que o livro faz, é que existe um tipo de fé e um tipo de evangelicalismo, especialmente, já que a origem do Brian Zand também é evangelical, né? Existe um tipo de evangelicalismo que está em crise, uma crise profunda, né? E não é de hoje, não é por fenômenos contemporâneos ou coisa do tipo, é por não saber lidar, às vezes, com questões do mundo. Isso aí também não é novo, tá, gente? Assim, já se fala sobre essa crise há muito tempo, né? Todas as vezes que tentaram renovar, até o surgimento do evangelicalismo, de certa forma, é em resposta a crises enfrentadas pelo fundamentalismo, né? Então, até isso... Então, não tem muito pra onde correr. A gente tá nessa crise constante. Só que muitas vezes ela soa ou ela aparece como uma crise final da fé, né? E não é bem assim. Então, esse livro é um livro legal pra gente observar algumas coisas a partir de outros pontos de vista, né? Ampliar as nossas possibilidades e tal. Eu entendo essa questão da fé em crise justamente a partir dessas duas perspectivas que o Cacau colocou. No sentido do secularismo, pra gente aqui no Brasil é um pouco mais complicado, porque a nossa sociedade é muito religiosa. Talvez onde os locais no qual eu fiquei mais perto, talvez de uma mentalidade secular, tenham sido na universidade, mas porque eu sou da capital gaúcha, Porto Alegre, e lá, pra vocês terem uma ideia, em 2010, a porcentagem de evangélicos era quase igual a de não religiosos. Olha só. Era bem próximo. E até hoje falam que é difícil evangelizar, né? Sim. Em Porto Alegre, região e tal. Tanto que igrejas neopentecostais são as que crescem, por assim
assim dizer. Exatamente, Bibo. É uma região bem complicada de se trabalhar. O pessoal compara com o Uruguai também. Eu notei bastante diferença depois morando em outras capitais como Curitiba e BH. Para mim, Porto Alegre é bem secular em vários sentidos. Mas, na universidade eu fui provada, sim, em algumas questões, quando a gente pensa na racionalidade, ideias. E esse foi um tipo de provação que eu creio que o Zendt, ele aborde aqui nesse livro. Porém, existe justamente esse outro tipo de provação que o Cacau falou, que é a provação trazida pela própria instituição e igreja, que eu acredito que nos traz um outro tipo de decepção, outros tipos de perguntas. Então, quando a gente vê os nossos irmãos cometendo injustiças, falando aquilo que Cristo diz para não fazer, a gente entra em crise. Eu andei esses dias em crise, então quem é esse Cristo que eu sigo se os meus irmãos que seguem esse Cristo agem de uma maneira tão diferente do que ele diz? Será que Cristo transforma mesmo a nossa vida? E isso acaba pegando bastante a gente. Sim. Até o contexto que o Brian traz aqui da questão de Nietzsche é isso, né? Como filho de pastor luterano, ele viu muito da hipocrisia dos próprios fiéis, né? Que, no fundo, viviam uma espécie de ateísmo prático, né? Em última análise. É bem punk mesmo. Eu gostei muito dessa divisão que a Vic fez, porque eu acredito e observo muito isso, né? Esses dois tipos de crises, de geradores de crise, né? Existe a crise que o cristão passa tendo contato com o mundo, mas também existe uma crise específica que ela pode ser teológica, denominacional, que o cristão enfrenta. E às vezes, sozinho. Então, é muito complicado. Por exemplo, muitos adolescentes, assim, chegam até mim, me mandam DM desesperados com a entrada na faculdade. Eles me perguntam: Bruna, como eu vou fazer pra entrar na faculdade, permanecer cristão? Eu escuto muito nos meus círculos religiosos, na minha igreja, que a faculdade é um lugar que é pra desviar crente, e existe muito esse medo da faculdade. Realmente é um momento em que as suas convicções são colocadas à prova, né, externamente, porque eu cresci num lar cristão, e aquela redoma, né, aquele negócio sempre lá no domingo estudando, lendo a Bíblia, você tá sempre ali cercado dessa vida religiosa. E aí quando você entra na faculdade, você vai encontrar com professores que têm alguns pensamentos diferentes. Inclusive, a gente estava brincando sobre Deus não está morto. Eu tive os meus momentos de Deus não está morto com um professor de ciência, viu? No ensino fundamental. Caraca, olha a entrada aí, ó. Eu lembro até hoje que o Bibo já explicou, né, essa relação que o autor faz com Nietzsche, mas eu lembrei dessa situação agora, que eu acho que eu tava no ensino fundamental, alguma coisa assim, e aí o professor usou o tempo de aula pra falar alguma coisa sobre crente, né, porque crente era ignorante, alguma coisa assim. Eu falei: não, levanta a mão, eu era crente da sala. Levanta, não. Não é bem assim, não. E aí eu lembro de conversar com ele depois da aula e ele falar, enfim, trazer alguns argumentos. Não, o mundo é perfeito demais para eu crer em Deus. Ele falava isso. E aí, na época, eu fiquei sem palavras. Eu era somente uma pequena aprendiz ali no ensino fundamental, mas essas ideias, isso me fez pensar, isso marcou minha vida. Então, na universidade, isso também marca a vida, né? As perguntas, né, do cristão que tá ali. Então, eu acho que se preparar para esse tipo de crise é muito importante. Ainda mais quando a sua fé é baseada no fundamentalismo. Isso é uma questão que aqui nos Estados Unidos eu vejo muito, porque a crise do fundamentalismo que o autor chama de frágil. Ele fala que o fundamentalismo é muito frágil. Se você estuda qualquer coisinha de ciência, você vai entrar em crise. Por isso eu dou glória a Deus e agradeço a Deus por trabalhos como o da ABC2. Porque você consegue mostrar que, na verdade, tinha cristão fazendo ciência há muitos anos. Não é novidade. Por que o cristão de hoje se choca com a ciência entre crise de fé? Então, e existe também, como a Vicky falou, essas crises dentro das denominações. Tem gente que muda de denominação, né, que fala: eu não consigo me identificar mais. Inclusive, a gente tá vivendo, né, esse período de imigração. Muita gente tá indo para igrejas mais tradicionais, presbiteriana e até católicas, exato. Meu professor, o Kenneth Stewart, ele fala muito sobre isso. Ele tem um livro maravilhoso, lembrei do Léo. O Léo que é fã dele, eu sempre lembro dele. In the Ancient Roots, que ele vai analisar justamente por que os cristãos, eles têm vivido esse período de migração, né, denominacional. Então, assim, essas crises de fé, quando elas acontecem, seja por razões assim, dentro da igreja, em relação ao próprio cristianismo, porque você começa a estudar, né, filosofia, ciência, alguma coisa assim, o autor fala que essas pessoas estão em chamas. E é como se realmente elas estivessem queimando. E quem já viveu uma crise de fé sabe o tanto que é perturbador mesmo. É muito difícil. Mas existe uma esperança, né?
no meio de tudo isso. Sim. A gente até tem a gente não tem um episódio sobre fundamentalismo, é impressão minha. A gente tem sobre liberalismo teológico e do fundamentalismo acho que a gente não fez, né? Ou Acho que fizemos sim, com o Léo? Bibo. Ô, Bibo, vai no Fizemos. Google, escreve assim, BTcast Exato. fundamentalismo. Ai, bebi do meu veneno agora. Ai, mas Bibo, eu acho que tem sim, não é tão antigo não, com o Vitor Fontana, não? Foi, eu lembro de ver mesmo. É fundamental, é o 456, realmente, deve estar, com certeza tem... É isso mesmo, olha a turma, Vitor Fontana, André Heinck e Léo Cruz. Nossa, pelo amor de Deus, que episódio sensacional. E de fato, gente, tem muita coisa que a gente hoje defende, assim, com unhas e dentes, e a gente entende como ortodoxia, que foi criado muito recentemente, assim, e algumas, a gente até tem... Até essa, enfim, é melhor eu não entrar muito aqui em detalhes, porque senão a gente vai fugir demais do assunto do livro, mas ouça esse episódio sobre o fundamentalismo, que aí você vai entender alguma coisa. Até porque quando você for ler o livro do Brian, pra não se assustar com algumas declarações dele que parecem, não, isso aqui não é ortodoxo. Não, mas pera, isso que tu chama de ortodoxo é muito recente, tá? Então te acalma. Esse fenômeno, todos eles partilham de uma mesma busca, eu acho. Sabe? Que é uma busca por autenticidade, né? Não uma autenticidade pessoal ou filosófica, com aquelas preocupações, né, do existencialismo, não. É uma autenticidade da fé mesmo, do barco que você entrou, sabe? Então, por exemplo, o fundamentalismo, ele é uma tentativa de afirmar uma autenticidade cristã com base no biblicismo. Então, vai colocar a Bíblia num movimento que considera ser um movimento um passo adiante da reforma, né? A reforma voltou a Bíblia como autoridade, então vamos, né, também fazer isso e tal. Então vamos colocar a Bíblia acima de todas as coisas, e acaba colocando a Bíblia pra falar e ter a última palavra sobre tudo, até sobre aquilo que a Bíblia não quer falar, porque a Bíblia é escrita num período pré-científico, e aí você quer que a Bíblia fale sobre ciência. E aí tem um monte de problema que a gente pode falar outro dia. Mas aí o que acontece? Depois disso, começa-se a perceber um monte de coisas. Por exemplo, a dificuldade do fundamentalismo de conversar com a sociedade. Então, quando você lê, por exemplo, o livro lá do Carl Henry, né? The Uneasy Conscience of the Modern Fundamentalism, né? Acho que é esse o nome. Que é a consciência inquieta do fundamentalismo moderno. Ele vai falar exatamente sobre isso, que vira uma negação da realidade, né? Que você não dialoga com a realidade. Então a gente precisa ser autêntico, não só com o texto bíblico, mas autêntico com o nosso tempo também, porque a gente vive nesse tempo, a gente não pode cair na loucura de falar que esse tempo não existe, a gente tá nele. Aí ele vai reformar isso, e aí vai criar as bases de um evangelicalismo moderno, com ele, com Schaeffer, com Billy Graham e tudo mais. Então se você vai caminhando, você vai enxergando todas essas tentativas de reafirmar a autenticidade. Hoje existe um desafio à autenticidade do cristianismo, que é um desafio um tanto quanto afetivo. Nós olhamos para a fé cristã e enxergamos nela uma incapacidade, não mais de lidar com a realidade, porque a fé cristã até que tá confortável com a realidade no sentido dos dados, vamos dizer assim, mas ela tá incapaz de lidar com a diversidade das pessoas, que é o que toca nos afetos. Então fica difícil para alguém continuar crente quando a fé dela é excludente das pessoas que ela ama. Então ela precisa pensar como que uma fé que se diz uma fé de amor tá sendo uma fé que não abarca as pessoas que ela ama. Como é que ela pode amar alguém e Deus não amar essa pessoa? Entendeu? Então essa é uma crise do cristianismo evangélico moderno. E eu acho que é a partir daí que o Brian Zahnd vai propor uma desconstrução. E essa desconstrução que ele vai propor, a partir lá do Derrida e de outras visões filosóficas que ele vai pôr, inclusive é bem interessante a leitura que ele faz disso. A proposta que ele vai fazer é uma proposta que não é uma desconstrução da doutrina. Ele não vai por esse caminho. Ele vai por uma ampliação da nossa concepção de cristianismo, porque uma fraqueza desse evangelicalismo do século XX pra cá, né? Bom, é o evangelicalismo que tem, né? Uma fraqueza desse evangelicalismo é justamente esse exclusivismo, né? Que vai, por exemplo, olhar para tradições como o luteranismo e vai dizer assim, é católico demais, entendeu? É tão excludente, é tão exclusivo que chega a fazer esse... Então assim, a gente tem mais uma crise de autenticidade, e você não pode negar o dado do afeto, porque também é um dado, entendeu? Você não pode negar o dado da ciência, mas você também não pode negar o dado do afeto. Então, como a fé lida com isso? Essa é uma crise, e essa crise está presente, e a gente deve lidar com ela, e esse livro faz uma proposta de como lidar com ela, né? Nós não vamos entrar muito, né, nessa questão do que é desconstrução e tudo mais. O autor, ele propõe uma solução para quem
tá nesse processo, porque... Só que a gente conversou um pouco no grupo, né? A gente tava conversando antes de gravar o episódio. Como aqui nos Estados Unidos, as pessoas, elas se rotulam como cristão em desconstrução. Então, eu já vi isso na bio de Twitter de algumas pessoas. É um rótulo. Por quê? Aqui é um fenômeno cultural, assim, social deles, por causa da profundidade que o fundamentalismo atingiu a vida de cada um. Por exemplo, eu vejo muito essa questão da desconstrução na área da cultura da pureza. Porque tem meninas, por exemplo, que com 12, 13 anos de idade, elas tinham que assinar um contrato de virgindade aqui. Então, elas assinavam um contrato de que permaneceriam virgem, entregavam esse contrato para o marido no dia do casamento, e toda essa cultura da pureza aqui nos Estados Unidos é muito forte. Por causa disso, tem uma geração de pessoas em conflito, né? Com questões, assim, de sexualidade, enfim, diversos problemas, né? Que é papo para outra hora, porque é muito delicado mesmo. Mas existe esse label, né? Esse rótulo. Eu sou um ex-evangélico ou um cristão em desconstrução. Eu gosto da alternativa do Brian porque ele fala que tem que se tomar cuidado para não desconstruir a ponto de não sobrar nada. E ele fala muito sobre você... a gente até brincou, bem Miley Cyrus no clipe Wrecking Ball, sabe? Meter aquela marreta e sair quebrando tudo, e sair demolindo tudo. A fé não é assim, a fé é delicada. Por vezes, ele fala, às vezes a pessoa que ela tenta desconstruir, ela sofre mais porque ela não consegue, ao invés de desconstruir, restaurar. E ele compara esse processo com a restauração artística, né? O tanto que é lindo, você pega ali uma pintura que o tempo acabou desgastando, tem muito verniz, muito pó, muita sujeira, e delicadamente o artista vai restaurando aquela arte. Ele fala que muitos aspectos da nossa fé precisa ter esse cuidado, né? E quando você tá em chamas, não, você quer pegar e destruir tudo, pegar uma retroescavadeira, né? Ele usa essas linguagens mais poéticas. Você quer quebrar com tudo, e isso vai te deixar em ruínas. Então ele fala, ele até usa esse conceito da casa teológica, né? Todo mundo tem sua casa teológica. Eu gostei demais desse conceito. Alguns têm uma casa teológica que é um casebre, outros uma mansão. E do testemunho pessoal dele, ele diz, eu tive que desconstruir e demolir alguns cômodos dessa casa, mas outros, eles precisavam só de um reparo. Por quê? Porque eu não vou deixar toda a minha fé se perder por causa de uma crise de fé que por vezes acontece por uma área. E é o que a gente estava conversando agora. Ou seja, num cômodo da casa, poderia entender assim? Porque aconteceu num cômodo da casa? Isso. Ele fala, a gente estava até conversando sobre isso, que a maioria das pessoas, assim, como o Brasil é um país que tem muito essa conexão neopentecostal, pentecostal, experiência, né? A maioria das vezes as pessoas têm interesse de estudar teologia quando elas têm uma crise. Por que Deus não me curou? Por que uma pessoa que eu amo morreu? Será que a pessoa que eu amo e não, entre aspas, aceitou Jesus, ela vai pro inferno? E aí, nessas crises, as pessoas começam a estudar. E eu acho lindo como Jesus resgata, né? Através do ensino, através do estudo bíblico e enfim, e da comunidade também, resgata a fé dessas pessoas. Eu já percebi isso muitas e muitas vezes. Como a gente precisa decidir continuar confiando, né? E obedecendo em meio a tudo isso. Mas geralmente essas crises acontecem numa área só que existem as pessoas que abandonam a fé também. E ele tenta resgatar, o autor, ele tenta, tipo, com calma, falar, não, calma. E outra coisa que eu achei muito interessante se você está em chamas, né, que ele diz, se você está em chamas, se você está passando por esse processo, cuidado para você não querer também demolir a casa dos outros. E é isso que eu percebo. Muitas pessoas estão em processo de desconstrução e elas querem destruir também a fé do outro. A gente tem que ter esse cuidado, né, ter esse amor, enfim. Cara, sensacional. Acho que é um ponto legal pra gente poder tá conversando sobre essa ideia de que não destruir tudo, mas às vezes só retocar, né? Acho que a gente até podia conversar sobre dramas, né? Ou crises que talvez vocês tiveram e talvez, assim, literaturas ou até mesmo o próprio Brian ajudou a clarificar algumas coisas e tal. Um dos pontos que o autor coloca, que eu percebi que eu já fazia isso antes, e aí depois de me tornar luterana e estudar um pouco ali em teologia sistemática, eu tomei isso como um ponto mais certo ainda, é ter Jesus como fundamento da nossa fé. Mas em que sentido? Eu sei que algumas pessoas acham isso um pouco estranho. Nossa, é muito Jesus-cêntrico, ignora o Pai, ignora o Espírito Santo. Às vezes eu ouço isso. Mas eu sempre penso que se a gente vê o Filho, a gente vê o Pai. E o Filho é a revelação perfeita e não existe nenhum outro caminho para o Pai, senão através de Cristo. E o autor coloca isso, Cristo, como fundamento da nossa fé. E eu percebi que eu já fiz muito isso em diversos momentos da vida. Por exemplo, a questão do problema do mal. Eu já me deparei com isso diversas vezes.
se Deus é todo poderoso, se Deus pode todas as coisas, por que ele me deixa passar por isso? Que nem a Bruna comentou ali com algumas crises que as pessoas passam. Por que Deus permite isso acontecer na minha vida? E quando eu lembro que Jesus encarnou e morreu no meu lugar e sofreu no meu lugar, eu penso, eu não entendo, mas eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei o que Deus fez por mim, eu sei que Deus enviou o seu filho, e por mais que eu não tenha as respostas, eu descanso, porque eu sei do sacrifício da cruz e da ressurreição de Cristo. Então, tendo esse olhar para esse fundamento, a gente pode passar por crises na igreja, a gente pode ver as coisas desmoronando, às vezes em chamas, mas você sabe qual é o fundamento eterno que não muda. Onde está colocada a âncora, né, dessa aliança. E isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo no livro. E também, um outro ponto, talvez, é a questão do misticismo. E é bastante interessante isso, Bibo, porque eu venho do mundo pentecostal e hoje eu tô num ambiente mais tradicional, que é o mundo luterano. Embora eu me considere ainda continuista, mas como eu, na verdade, eu passei por igrejas neopentecostais também, e vocês sabem como às vezes tem práticas exageradas que acabam traumatizando a gente. E a gente, de novo, tem que cuidar pra não jogar tudo fora, né? Jogar o bebê fora com a água suja. Joga só alguns demônios, o resto deixa. E é muito interessante porque ele fala da importância do misticismo, que a nossa fé ela não se sustenta com a razão por si só. E eu acho que isso faz todo sentido, porque Deus encarnou e Cristo morreu, ressuscitou, e ele é um Deus que age, ele é um Deus que fala e que ele tá presente nas nossas vidas, e eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Por isso que ele fala que o cristão desse século, o cristão do futuro, ele se baseia em outro teólogo católico, ele fala que o cristão do futuro é um cristão místico. Ele fala da importância das práticas espirituais, das disciplinas espirituais, da gente ter um relacionamento com Cristo que, querendo ou não, acho que é uma coisa que o evangelicalismo, de certa forma, também pontua, talvez de maneiras diferentes, mas que a gente não pode perder isso de vista. Então, por mais que a gente precise aí peneirar as nossas experiências, o que a gente já passou, eu acho que a gente não pode perder essa questão da experiência, do relacionamento com Cristo de vista, que continua sendo uma das coisas centrais. Ele, inclusive, fala que no movimento carismático, que o que prejudicou o movimento carismático não foram alguns excessos. Eu achei muito interessante que ele traz isso, e ele fala isso tanto no mundo protestante e no mundo católico. Ele fala que, inclusive, o movimento carismático foi importante para o ecumenismo, né, entre católicos e protestantes. Mas ele diz que no protestantismo o que prejudicou o movimento carismático foi a questão da teologia da prosperidade, de você vender milagres, e aí você ter grandes estrelas, e isso acabou frustrando muitas pessoas nessa área, mas ele diz que o movimento carismático ainda tem grandes ensinamentos pra gente. Exato, tem alguns BTcasts, inclusive aqui com o Kenner Terra e o Gutierrez, onde a gente fala sobre experiência do espírito, que isso fica bem evidente, essa ideia de que às vezes o fundamentalismo é tão racionalista quanto o liberalismo, que ele quer, né, quer fazer um contraponto, e no fundo ambos ficam muito presos à razão e tem pouco espaço para essa experiência, né, pro êxtase e tal, que faz parte da espiritualidade bíblica e histórica da igreja. Isso é bem bacana mesmo. Eu não sei se essa é uma experiência geral, e eu tenho muito medo de defini-la como regra, né? Porque o Brian Zand, nessa busca por um fundamento, nessa crise, né? Ele vai falar desse fundamento, desse que é Cristo, como a Vicky colocou, né? Num encontro pessoal místico mesmo, né? Numa experiência verdadeira, e não só num encontro assim, na palavra, né, na fé, na letra, mas um encontro real. Ele não diz que experiência é essa, mas ele diz que ele teve uma experiência, né, um encontro místico mesmo com Jesus. De novo, eu não sei se isso é uma regra geral, eu não coloco isso como uma regra geral, porque eu acho que eu não tenho elementos pra afirmar isso, mas eu me identifiquei muito com essa parte, né, porque eu já enfrentei algumas crises de fé, e numa delas, o começo da minha recuperação foi a memória de uma experiência pessoal com Jesus, né, eu tive uma experiência pessoal com Jesus num momento, né? Eu não tô falando de conversão, foi muitos anos depois da minha conversão, uma experiência mesmo, mística e muito tocante, né? Passado alguns anos eu tive uma crise de fé, então o que mostra que essa experiência não garante nada, né? Não garante que você não vai ter crise, né? Nem a experiência, nem o conhecimento doutrinário, né? É legal até a gente fazer esse contraponto. Sim, com certeza, né? Até porque essa minha crise foi quando eu tava no seminário, né? Então então tem isso ainda. Mas aí, passando por ela, enfrentando aí no meio do incêndio, né? Quando tudo está em chamas, eu fiz uma oração para um Deus que eu não sabia se existia, né? E clamei, né? Eu não sei por que você não vai querer que eu saiba da sua existência, né?
eu quero te conhecer de verdade, eu não quero saber só sobre você, eu quero te conhecer. E depois dessa oração, assim, imediatamente eu me lembrei dessa realidade, dessa minha experiência, que até então eu tinha quase que esquecido ela naquele momento, sabe? Naquele momento de crise, naqueles dias de crise, eu simplesmente não conseguia lembrar daquilo. E foi uma âncora, assim, ela não me dá informações doutrinárias, ela não me dá, sabe? Tudo isso foi construído e colocado no lugar com leitura, meditação, com crescimento mútuo, edificação mútua com os irmãos da igreja, né? Na família e tal. Mas ela me deu naquele momento uma boia no meio do mar no qual eu tava, né? E me ajudou a me estabilizar ali. Então, essa realidade, ela é um tesouro. Eu não acho que isso seja para todo mundo, de novo, né? Eu acho que tem gente que vai por outros caminhos. Acho que há experiências diferentes, há transformações diferentes, entendeu? A gente tem um BTcast aqui muito legal com o Antônio Carlos Costa, que ele fala também que ele tem um momento da vida dele, que é quando ele se encontra num momento de desespero existencial, ele se convence da realidade da fé, né? Porque a fé é a esperança. Então, veja, não é exatamente místico, é filosófico, né? De certa forma, né? E isso foi a experiência dele. Então, há formas diferentes, né? Há esse momento... Ainda que tenha, eu não sei se ele conta nesse podcast, desculpa te cortar, Cacau, eu não sei se ele conta nesse podcast, foi numa pregação que a gente pregou num evento juntos, há uns 3 anos atrás, e ele conta de uma experiência mística também com Jesus, né? De enxergar no horizonte, não sei se envolve uma praia, agora eu não lembro, assim, mas envolveu uma experiência mística também. Sabe quem teve uma história parecida? Agora que você falou, eu lembrei. O Parenberg. Olha aí. O Wolfhard Parenberg, ele sempre foi luterano, né? Desde pequenininho, mas ele teve uma experiência, se não me engano, foi... Ele quase morreu afogado, teve uma história dessa, aquilo marcou ele, e veja que coisa interessante, ele vai depois... passar a vida, olha que coisa louca, velho, agora que eu tô lembrando disso, ele vai passar a teologia dele tentando botar de volta a razão numa teologia que tinha, por causa da neortodoxia, deixado um pouco a razão de lado, colocado a fé, olha aí, né? A fé é suficiente, eu não preciso que a história da salvação caminhe ao lado da história, né? Da história do mundo, né? E ele vai colocar de volta, conectar de volta essas duas coisas, né? A partir de uma certeza que ele tinha de Deus por causa de uma experiência que ele teve diretamente com Deus, né? Olha aí, mano, experiência então, no final, tô falando não é regra, mas tem muitos exemplos. Muitos exemplos, olha aí. Então, isso é uma coisa... que, assim, se você, ouvinte, tem essa experiência na sua vida, dê graças a Deus e guarde como um grande tesouro, né? Saiba que a carnalidade, Satanás, ela também coloca dúvidas sobre isso, levanta um monte de aspectos. Será que isso é verdade ou não, né? Mas, guarde como um grande tesouro, lembrando que só você viveu o que você viveu, né? Só você sabe o que você sabe. E, para além disso, quem não teve essa experiência, não necessariamente você precise ter, mas não se esqueça de que Deus é vivo e se relaciona conosco. Entendeu? E há na sua história uma relação com Deus que é uma relação real. Pode ser em outros termos, né? Mas há essa história. Então não feche os olhos para isso. Não finge que Deus é uma ideia só. Ele é uma pessoa com quem a gente se relaciona, né? E se relaciona em Jesus Cristo. Exato. Essa ideia de que Deus não é uma doutrina, mas é uma pessoa, isso tem que tomar conta da gente. Nós que estudamos teologia, e se você ouve o BTcast de alguma forma gosta de estudar teologia, a gente precisa ter essa consciência de que não é um corpo doutrinário, de que não é uma pessoa, e nós nos relacionamos com ela, assim. Eu diria, Cacau, que é fundamental. Eu acho que é fundamental uma experiência com Jesus, assim. E uma experiência mística. Eu acho fundamental, assim. Claro que eu tô forçando aqui, mas eu acho bem fundamental, porque já é prova que não segura na fé, a gente já viu isso, né? Que nem um conhecimento doutrinário, nem uma experiência mística seguram uma pessoa na fé. É uma mistura dessas coisas, tudo junto, vida em comunidade e tal. O próprio Brian fala isso, né? De que ele teve uma experiência com Jesus, Jesus se apresentou a ele, e os 40 anos de estudo que ele teve, de Bíblia, filosofia, teologia, é decorrente dessa experiência que ele teve com Jesus, ou seja, uma fé procurando entendimento. Então, assim, eu penso que eu acho que é fundamental uma experiência com Jesus pra você, sabe, tipo, eu tive um encontro com Cristo, assim, sabe? Não só essa ideia, eu fui encontrado por ele e isso realmente fez sentido e é real pra mim. Eu acho bem importante, sabe?
acho bem importante mesmo. Só pra dizer, assim, talvez eu esteja usando a palavra mística errado. E deveria dizer uma experiência sensorial. Eu sinto Deus de alguma forma. Porque mística, até participar da ceia pode ser visto como mística, né? Eu sou memorial, mas... mas a comunhão é mística, a adoração é mística, entendeu? Então, assim, talvez... Né? Toda conversão é mística, porque é uma união mística com Cristo, né? Então, talvez a gente pode falar sensorial, né? Uma consciência de assombro da presença, o peso da presença, aquele que já começa... A Bruna já mas é isso, gente. Cheia. Deus é real, a gente pode entrar no lugar santíssimo. É isso. Não, iria acrescentar do que o Cacau e você falou, Bibo. Uma coisa muito legal que ele pontua só, ele diz pra gente não procurar experiências, senão as experiências viram ídolos. A gente precisa procurar Deus. Olha! Né? Então, uma maneira da gente não cair no fanatismo. Não procure experiências, procure o próprio Deus. Isso é bem legal. Até porque eu conheço muitas pessoas que entraram em crise de fé porque as experiências cessaram no meio pentecostal. Então você acha que, tipo assim, tá ali vivendo uma coisa maravilhosa, não escandalizem, tá? Mas esse pentecostal é assim, tá ali falando em línguas 24 horas por dia, tá recebendo profecia, alguém te para na rua 2 vezes por mês pra poder falar, você escolhe. E aí, de repente, tudo isso para. E a pessoa fala, Deus não me ama mais. Então, com certeza tem que ter esse equilíbrio, né? De não se basear somente nas experiências. Mas eu sei que vocês estão falando sobre essa experiência de encontro com Cristo. E falando um pouco, assim, dessas questões de crise de fé, enquanto vocês estavam conversando, às vezes eu esqueço que eu tô no podcast, porque eu fico ouvindo aqui e dá vontade até de chorar. Eu fico recebendo, assim, sabe? E eu tava lembrando que quando eu tive algumas crises espirituais, principalmente quando eu era mais nova, igual a Vicky falou sobre a questão do sofrimento, do mal, e eu sofria, chorava, né, ali naquele desespero. Eu vivi consolos, assim, um consolo do Espírito Santo tão nítido e tão palpável que era como se ele arrancasse toda a dor e todo o desespero imediatamente, que isso me fez permanecer. Só que as minhas crises de fé mais delicadas aconteceram na mente. E tudo que aconteceu, essas crises de fé assim, intelectuais, teológicas, eu só consegui avançar estudando as escrituras e estudando não somente a Bíblia, mas também conversando com irmãos, estudando a história, inclusive a história da igreja. Eu acabei de fazer a minha primeira disciplina da história da igreja e isso me curou e resolveu muitas pequenas coisinhas ali na minha casinha teológica que tava, sabe, um quadrinho que tava fora do lugar, que ele tava desalinhado, que te irrita, sabe? Você passa todo dia falando, eu preciso endireitar porque ele tá torto e você não sabe como é que endireita. Então, conforme eu fui aprendendo e conforme a caminhada cristã vai se desenvolvendo, a gente vai consertando, né? Alguns detalhes que, por vezes, você olha e acha que é gigante, mas é uma coisa ali. E eu acho muito interessante que o Brian, ele tem o zelo, viu? De dizer para que as pessoas que estão com crises na própria denominação, elas não tenham uma reação raivosa. Elas se lembrem, né, dessas coisas que eles receberam da sua igreja, né? Essas experiências que tiveram. Ele tem muito cuidado para não agravar a crise de fé. Inclusive, esse é um problema até do Twitter, né? Que todos aqui, infelizmente, somos usuários dessa droga moderna. Usuário é uma palavra bem apropriada mesmo. Eu sou usuário, inclusive, a minha droga se chama Twitter e Instagram. A minha droga é Instagram. Então a gente sabe que, infelizmente, às vezes a gente entra lá e toda essa... Se você tá pegando fogo, eles jogam mais gasolina, né? E aí você acaba ficando pior. Tipo assim, daqui a pouco, meu Deus do céu, não tem fim. Mas ele não joga gasolina nesse sofrimento. Ele te ensina realmente a olhar para Cristo e aprender, né, com a beleza de Jesus. Inclusive, eu achei tão lindo. Eu tenho refletido muito sobre a beleza de Cristo. E o Cacau disse que esse capítulo foi um dos favoritos dele, né? De quando Derrida morreu. E ele fala sobre como Paris, uma capital, né? Sei lá, super secular, e as pessoas não se lembram, né, dos ícones cristãos, estão ali vivendo a vida delas, mas quando a Catedral de Notre Dame morreu, a cidade entrou em luto junto, né, e as pessoas choraram, porque elas sabiam, né, o tanto que aquele lugar era significativo. E eu comecei a pensar sobre isso fazendo um paralelo com a ausência da igreja mesmo, porque tem muita gente ferida com a igreja. Eu sei que esse é um tema muito delicado, que daria horas de conversa, mas todas as vezes que eu, alguém próximo a mim, a gente compartilha ou desabafa uma dor sobre a questão de igreja, a gente se lembra que sem a igreja
seria muito pior. Então o autor fala, pense como seria o mundo. Você acha realmente que o mundo seria melhor sem as contribuições cristãs de Jesus? O mundo definitivamente não seria melhor. E eu penso, minha vida não seria melhor se eu não tivesse sido resgatada por Cristo desde o começo. Então eu sou muito grata por isso. Sou muito grata, entende? Então toda essa questão, inclusive, só para finalizar essas questões de crise de fé de pessoais, agora começando o mestrado, esse foi meu primeiro semestre em teologia, eu comecei a ser obrigada a lidar com algumas partes da minha casinha teológica que eu tava evitando, né? Uma delas era soteriologia, porque eu via as brigas no Twitter lá, calvinista arminiana, eu falava, pelo amor de Deus, o dia que eu tiver que decidir sobre isso, eu vou estar doente, né? Eu tava cansada, eu tô falando a verdade, que a minha igreja falava assim, a gente acredita em um pouco de um e um pouco de outro. Eu falei, então tá bom. Então tava ótimo, tava tudo bem. Meu Deus do céu. Aí eu fui inventar de estudar, aí o que acontece? A coisa que eu mais bati a cabeça era a expiação limitada, que não é exclusividade de calvinismo nem nada, mas enfim, outra discussão intensa. Aí eu comentei lá no Twitter, eu falei, nossa gente, agora a última coisa que faltava, eu consegui entender pra que sofri bullying calvinista, com razão, porque calvinista é muito difícil mesmo. agora que eu me identifico como assim, me reservo o direito de mudar também, porque a única coisa que eu sou é pentecostal, e eu defendo pentecostal o resto da vida, agora o resto não conta com a minha lealdade, mas enfim. Se é pentecostal tem que ser arminiana, se é pentecostal calvinista com defeito de fabricação, aleluia. Quando eu falei sobre essa questão da expiação limitada, eu notei que e sem querer, toquei na crise de fé de muita gente. Então muita gente começou a falar, eu não consigo acreditar num Deus que manda as pessoas pro inferno. E começou a ter uma crise, assim, uma treta, aquilo que vocês sabem, aquele negócio, todo mundo chorando e tal. E eu falei, cara, o tanto que isso é delicado, né? Porque a crise de fé, você vê quando a pessoa tá pegando fogo e a pessoa tava, tipo assim, pelo amor de Deus, não me lembra que existe expiação limitada, porque a minha fé inteira vai se abalar. As pessoas reagindo dessa forma, né? Ué, só estudar a ilimitada que passa e tá tudo certo, gente. É bem de boa. Bem não, tranquilo. Os que estavam chorando, eles são universalistas, enfim. Outro papo pra outra hora. Aí é outro papo mesmo. É outro papo. Sensacional. Mas é muito delicado essa questão de crise de fé. Só que olhando pra Cristo, a gente permanece, ele é a nossa rocha. A gente, no começo aí, alguém falou sobre 2 tipos de crise de fé, né? A crise sobre... Eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que é isso, né? A crise sobre a questão da doutrina mesmo, das verdades e tal, e a crise sobre o que acontece no mundo e o que a igreja faz e o que os cristãos fazem e tal, né? Tem 2 filmes que eu amo de coração. Ah, não, Cacau. Tu não vai te indicar... Eu não vou deixar tu indicar aquele filme chato aqui, não. Eu não sei qual que é, qual que você tá falando. Nossa, aquele pastor naquela igrejinha lá na curva do mundo. Ah, lá. ô Bibo, que você fica me tolindo desse jeito? Nossa, vai lá, Cacau. Gente, eu só tô assistiu avisando esse que filme, é ruim. pelo menos? Eu assisti, eu gosto daquele ator, do Ethan Hawke, não é? Você não gostou desse filme? Eu não gostei, Cacau. Ah, Cacau, Pelo amor de Deus, Cacau, Bibo. eu gosto de Velozes e Furiosos. Como é que eu vou gostar daquilo lá? Então tá vendo, gente. Então você tá vendo, gente. O Bibo defende Avatar. Eu defendo Avatar, Cacau. Aliás, tô ansioso. Não, Avatar tudo bem. Avatar é legal. Mas vai lá, Cacau. Gente, eu só quero avisar que o filme é ruim, mas vai lá, Cacau. Segue a recomendação. Nem vou falar mais também, então. Ô, Cacau, tô brincando. Tu sabe que tem uma galera que vai curtir. Vai lá, mano, vai lá. Olha só. Aliás, tem só uma pausa, desculpa, Cacau, vou te cortar de novo. Gente, eu gosto muito da explicação do Cacau. Realmente, eu acho o que o Cacau fala do filme mais legal que o filme. É assim, tem um filme antigo, bem antigo, que chama Luz de Inverno, né, do Ingmar Bergman, que faz parte da trilogia do Silêncio dele. E esse filme é sobre um padre, oh meu Deus, é sobre um pároco, um pastor luterano, provavelmente, porque ele é sueco, né, então um pastor em que ele tá, inclusive o nome original chama Os Comungantes, que é por causa que começa com uma eucaristia, né? Então, são os participantes lá da comunhão. E ele tá numa crise de fé por causa do silêncio de Deus. É um filme muito interessante, muito bonito, assim, tem muitos diálogos interessantes, e ele tem um fim muito interessante para quem gosta de teologia, sabe? Ele vai trazer uma questão teológica, cristológica, muito legal, que toca em algumas coisas que muitos teólogos falam, como o Jürgen Moltmann, que vai escrever o seu livro O Deus Crucificado depois desse filme, inclusive. Acho que ele não viu o filme antes de escrever, mas tem algumas coisas assim, sobre a participação do sofrimento de Cristo. É bem interessante, apesar do Bergman não ser exatamente um cristão, né? Mas ele tá falando... Como é que é o nome desse primeiro filme, Cacau, que você recomendou, antigo? Luz de Inverno. Luz de Inverno, ok. E
e o segundo filme. Não, então, mas aí o que acontece? A crise toda ali é sobre Deus estar em silêncio. E é uma crise teológica. Teológica, né? Passa alguns anos, um roteirista, que é o roteirista do Taxi Driver, o Paul Schrader, ele resolve dirigir um filme que ele chama de... E agora, qual que é o nome do filme mesmo? First Reformed, né? A primeira reformada, né? Que é de uma igreja. Mas ficou com um nome estranho em português, né, cara? Eu não lembro. Em português ele tem 2 nomes diferentes. Um é Nas Trevas, ou no Coração das Trevas. E depois mudaram para um outro nome também. Não me lembro agora. Fé em Crise, sei lá. Eu vou procurar aqui enquanto você delineia a sinopse. Os 2 nomes são ruins. Isso. E aí ele faz, e o filme é praticamente uma recriação do primeiro filme. Tem várias cenas super parecidas mesmo. Assim, se você assistir os 2, você vai falar, meu, o cara tá fazendo um remake, porque parece muito. Só que aí você nota que a crise do pastor do segundo filme é completamente diferente. Ele não tem uma crise sobre o silêncio de Deus, sobre Deus estar em silêncio e tal. Ele tem uma crise sobre o perdão de Deus. Porque ele tá olhando... Nossa, Fé Corrompida tá aqui no Google. Fé Corrompida, olha que coisa horrível. O nome é First Reformer, que é o nome da igrejinha que ele tá lá, não é? Exatamente. E é uma igreja que tem um posicionamento na história, porque ela foi parte da rota subterrânea, né? Da ferrovia subterrânea de libertação dos escravos. Então, ela foi uma igreja engajada no período da escravidão. E agora, ela é uma igreja que foi comprada por uma mega igreja, mantida como uma espécie de museu, apesar de ter culto lá. E ela não muda nada. Tá tendo uma devastação ambiental patrocinada por um cara que é da igreja grande e ele não pode falar nada. E ele começa a se questionar sobre Deus vai nos perdoar? E a crise dele não é se Deus existe ou não existe, se ele fala, se ele não fala, se a teologia faz sentido ou não faz sentido. A crise dele é como é que eu posso acreditar num momento em que todos os que se dizem de Deus não estão ligando, por exemplo, para as guerras acontecendo, não estão se importando com o meio ambiente sendo devastado e tá preocupado mais em ampliar o seu arcabouço, o seu poderio midiático, né? Eu acho que isso mostra muitas crises contemporâneas nossas. Tem crise que é crise teológica, mas a maior parte das nossas crises são crises de contexto, porque as crises teológicas, gente, a fé cristã tem 2000 anos, todas elas já foram respondidas. As pessoas mais inteligentes do mundo já defenderam e atacaram a fé cristã. Elas já estiveram dos 2 lados, entendeu? E então assim, você não vai ter um problema da coerência interna da doutrina. Perfeito, o problema que toca muitas pessoas mas afinal de contas, essa fé da qual eu faço parte tá fazendo bem, entendeu? E essa não é uma pergunta imbecil. Não, ela é uma pergunta autêntica, uma pergunta genuína e que a gente pode se fazer mesmo. Ainda que eu acho que a resposta sobre a veracidade do cristianismo é muito mais do que se ele é bom ou não, mas ele faz afirmações sobre a bondade de Deus e não dá pra gente afirmar que um Deus justo colocou um povo pra ser nocivo na Terra. Então, é uma pergunta autêntica, né? Então, nisso, o Brian Zand vai colocar em resposta a essas questões do nosso tempo, desafios. Aí também alguns doutrinários, né? Mas sempre nos levando a pensar em possibilidades de cristianismo, porque há muitos cristianismos diferentes e alguns dão respostas melhores do que outros para algumas questões, né? E então é isso. E esse capítulo que o Bibo falou, o 3º capítulo lá, não, a Vicky falou, né? A Bruna falou. Gente, é uma das coisas mais lindas que eu li esse ano. É impressionante. Só que você não pode ler só o 3º capítulo, tá? Começa do primeiro, vai lendo e deixa ele te levar até o 3º capítulo. Quando chegar no 3º capítulo, você lê, você vai explodir a sua cabeça de como que ele constrói esse capítulo aí. Sério, cara. E assim, até pra quem não entende de filosofia, dá pra acompanhar, dá pra ler. Você não precisa você não precisa entender Nietzsche, né? Foucault, Derrida. Não, ele usa de uma maneira muito poética e artística, é maravilhoso. Usa também Dostoiévski. O Louco da Lanterna, que tem o diálogo ali com Nietzsche. Desconstruindo a desconstrução. Quem que é que ele fala aqui? É Derrida mesmo, né? Que ele tá passando ali. Quem que é o Derrida. E aí ele vai pra Derrida de novo. Desconstruindo a desconstrução. E o 3º, o dia em que Derrida morreu. 4º, o fim e o começo. 5, a perda de Jesus. 6, a noite escura do desconhecer. 7, o único fundamento. Nesse capítulo tem afirmações que o que é que ele tá dizendo? Eu não entendi. Será que é isso mesmo, meu Deus? E o 8, completamente a sós no andar de cima. Aí tem a parte 2, fé que surge das cinzas. Um místico ou absolutamente nada. 10, a graça da segunda ingenuidade. 11, a casa do amor. E depois a conclusão, cada arbusto em chamas. Agradecimentos e notas. Quando tudo está em chamas, fé que surge das cinzas, de Brian Zand. Lançamento da Mundo Cristão de 2022. O link
link pra você adquirir está aqui na descrição deste BTcast. Galera, vale a leitura. Vou botar no meu cantinho de livros que eu preciso terminar de ler, porque começo e não termino, né? Como vários esse ano, by the way, né? Muito bem, obrigado, Vicky, por participar de mais um episódio aqui com a gente. Tamo junto. Valeu, Bibo. Tô bem feliz também de ter conversado sobre mais um livro do mundo cristão, junto com a igreja chamada Tove e o Santo, da Jack Hill Perry. E esse livro aqui, ele não fica atrás. Eu acho que ele traz uma conversa sincera e bastante honesta sobre perguntas que me pegam também. Eu gostaria que esse livro tivesse traduzido antes até, eu acho que teria me ajudado bastante. E foi um grande prazer ler ele por diversas questões relacionadas à crise de fé. Muito bom. Cacau Marques, como sempre, né, mano? Bom demais te ter por aqui. Te quero mais vezes, hein? Obrigado pelo convite. É muito legal estar com vocês aqui, tá? Entre amigos. Fica aí essa recomendação, né, do livro. Eu tenho certeza que os ouvintes gostarão de algumas coisas e discordarão de outras, mas livros é pra isso mesmo, né? São pra isso mesmo, né? Exato, pra exato. a gente ter um envolvimento dinâmico com eles, né? Eu acho que o Brian Zahnd coloca algumas coisas bem legais. Tem muitos bons livros sobre crise de fé, mas eu confesso que, como esse em português, eu não me lembro, tá? Então, é uma perspectiva mais rara, tá? Das abordagens sobre dúvida em português pra gente, né? Então, fica aí a recomendação desse livro. Legal. O Cacau falou que tem coisas que a gente vai discordar do livro, e eu tenho uma historinha em relação a isso, com ler livros e discordar do autor. Quando eu comecei a minha jornada de fé, e eu comecei a ler, comecei a estudar e tal, eu achava o seguinte: se eu tô lendo aquela pessoa, né, que muita gente me indicou, e esse livro, você tem que ler esse livro, então eu achava que aquele livro ali, ele tinha uma autoridade muito grande sobre a minha vida, porque eu era um jovem, 17 anos, e pessoas mais velhas dizendo, esse livro aqui você tem que ler e tal. Cara, então eu lia, e aí eu lembro que, não sei qual foi o livro, é clássico, a gente até comentou dele em outro podcast aí, que é Ele Veio para Libertar os Cativos. Ou a gente comentou no BTcast ou numa live, não lembro. E, cara, eu lembro que eu discordei de algumas coisas, mesmo tendo pouca experiência teológica, mas algumas coisas, assim, tipo, eu não tava conseguindo entender ou acreditar e tal. E aí me dava uma certa crise, eu tô discordando do autor, como é que eu posso estar discordando do autor? Não, tinha essa crise, assim, não, mas eu não posso, alguém com autoridade que escreveu um livro. E, mano, eu lembro que eu tive... Santa Rebecca Brown, exatamente. Como é que eu vou discordar dela? Nossa, é verdade. Eu li pelo Rebecca Brown. E eu tive, assim, mas, cara, e até depois, assim, outros autores, tal, cara, mas eu tô discordando desse cara que é top, é mega e tal. Como é que eu posso... Quem sou eu pra discordar desse cara? Eu tive, assim, por um tempão, assim, sabe? E às vezes até hoje, de vez em quando, acho que isso me assombra ainda de alguma forma, que dependendo quem eu tô lendo e tal, e tipo, pô, mano, e eu gosto muito do autor, de repente ele fala uma parada, eu falo, aqui a gente discorda e tal. E é super comum e faz... parte disso, né? Mas enfim, só compartilhar que talvez você ouvinte e às vezes tipo, mas eu realmente não discordo de ninguém que eu leio, né? Tipo, não, cara, você pode discordar, não tem problema. Quer ver uma coisa, Bibo? Eu tava pensando nisso essa semana. Um dos autores, assim, que eu menos discordo é o John Stott. Eu leio e sim, eu não consigo discordar de quase nada dele, sabe? Uhum. Mas ele não é um autor responsável pelas minhas maiores viradas teológicas, sabe? Olha só. Os responsáveis por mudar mais a minha cabeça são autores vários que eu já discordava e continuo discordando depois deles promoverem isso em mim. Uhum. Mas eles me ajudaram a pensar coisas que eu nunca tinha pensado, sabe? O Barth mesmo é um caso, né? Que eu amo, gosto muito. O Brian, a gente até cita ele aqui. Ele mudou a minha cabeça sobre várias coisas, mas eu discordo de trocentas mil coisas do que ele escreveu. Olha e só. O John Stott, que eu discordo de quase nada. O John Stott é o teu feijão com arroz. O John Stott é o teu feijão com arroz, aquela comidinha caseira que te mantém vivo, te mantém saudável. Chamar o Stott de feijão com arroz é um pouco ofensivo, talvez. Né? Não, mas pô, é o que sustenta, cara. Aí de vez em quando tu come uns pratos diferenciados, assim, que te apresenta um mundo novo, mas às vezes te dá uma indigestão e tal, enfim. Exato, me põe no banheiro por uma meia hora. Exatamente. É isso aí, pronto aí, ó. Gourmetizamos a teologia. Eu quero mandar um abraço pro Vitor Fontana, que era pra estar nessa gravação e não tá. Exatamente. Um abraço, Vitor, que não pode estar aqui por problemas gourmets. Mas só pra dizer, Bibo, eu acho que isso faz parte da maturidade teológica, que eu acho que é o que o BTcast propõe aqui, né? Vocês trazem discussões sinceras e conversas sinceras e a gente pode ler, sim, com senso crítico e aproveitar muita coisa boa pra
construir o repertório teológico. Muito bom. Bru, obrigado pela tua presença aqui em mais um BTcast. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Oi, mãe, que escuta todos os episódios. Olha aí, mãe da Bru, olha aí. Fique orgulhosa da sua filha, ela está nos episódios marcantes do BTcast 2022, hein? Igreja Tóxica, que o Cacau tá também, foi o podcast mais ouvido de 2022, e o Liturgia do Ordinário, que foi o podcast que mais trouxe novos ouvintes para o BTcast, a Bru também estava lá presente. Então um abraço pra tua mãe, Bru. Mãe da Bru, abraço. Episódios que marcaram minha vida também. Minha mãe é fã, enfim, não posso tietar muito, porque, né, deixa que depois ela... Mas eu gostei muito dessa leitura. Definitivamente, eu tava comentando que se eu tivesse lido há um ano e meio atrás, eu tive algumas crises filosóficas que o livro me ajudou a terminar de enterrar, mas... Se você está passando por uma crise de fé, eu oro para que você se encontre de novo com a beleza de Cristo, e eu creio que esse livro pode sim te ajudar, pode ser uma forma de te consolar, né, em meio a esse turbilhão, né, ficar em chamas é realmente atormentador. E tem uma música, né, eu gosto muito de falar sobre algumas músicas que me marcam e... Alvo mais que a neve? Ah, não. Tô brincando. Meu Deus do céu. Não, é de um dos meus cantores favoritos, de uma das minhas bandas favoritas, que é o United Pursuit. E ele fala o seguinte: me encontre entre o silêncio e o grito. Quando luto contra o fogo, sempre há algo para ser redimido. E a vida cristã tem muito disso. A gente luta muito, né? A gente tem muitas crises, seja de fé, seja interna, enfim. Mas o Senhor está conosco, né? Ele é o homem da fornalha. Eu não sei se isso é um problema teológico. Eu não sei se... Eu acho que ele é também o quarto homem na fornalha. Pra mim, não, também. Se não for, eu pra mim é. Eu tenho licença pentecostal pra falar, tá bom? Então, muito obrigada, Bibo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, como sempre. É isso, gente. O link para o livro está aqui na descrição deste BTcast MC aqui em bibotalk.com, também no nosso YouTube. E que bom que você ouve esse episódio Spotify, Deezer, Amazon e apps de podcast por aí. Voltamos ano que vem com mais podcast da Mundo Cristão aqui em bibotalk.com. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para vocês. Valeu, gente! Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.